Olá, estamos aqui de volta nessa aula para tratarmos os principais, trazermos, né, uma pequena revisão dos principais conceitos que nós trabalhamos na aula sobre direitos e cidadania, parte 1, né? E quando a gente fala parte 1, é porque nós dividimos, muito embora como falamos na introdução da aula, passada, que falar sobre cidadania pode parecer um conceito simples de definir, né? É ter direitos e deveres? Tá, mas embora pareça um conceito simples, ele tem uma trajetória muito ampla, né, de discussão, né, e também de abordagem, né? Então, para a gente falar sobre cidadania, vocês viram que a gente trouxe muitos conceitos e vamos tentar agora resumir nessa aulinha mais rápida, mas ainda vocês terão a parte 2, olha que interessante. Porque falar sobre cidadania, né, não se esgota. E é um tema, como falamos, muito importante para sociologia e também muito recorrente nas provas do Enem, tá? Então prestem bem atenção, se alguma coisa não ficou muito clara, voltem, retornem lá a aulinha. Então vamos aqui para o quadro, né, para a gente trazer os principais conceitos sem mais demora aqui na nossa aulinha. Vamos então para o slide? Então aqui a gente falou, né, sobre a cidadania, né, e todas os processos históricos, né, do qual ela ao longo desse tempo, ela vem sendo construída, né, essa construção da cidadania ao longo do tempo. A gente falou que a cidadania na polis grega, na história antiga, né, ela surge com a participação ativa dos homens, né? Portanto, se fala em cidadania, mas restrita apenas à classe dos homens, né? E também a gente trouxe, né, aqui, ó, como surgiu a cidadania, também a gente falou durante o período da Idade Média, né, que na Idade Média o conceito de cidadania ele ficou restrito, né? Ou seja, a cidadania ela perde força. Então aqui basicamente, né, ela não se falava em cidadania, porque o poder aqui na Idade Média era o poder da igreja, era o poder do clero, né? E depois a gente vê que já no período renascentista, que é a transição da Idade Média para a Idade Moderna, nesse período de transição, a cidadania agora ela passa a ganhar força de fato com as revoluções burguesas. Então, a cidadania aqui, ela ganha força, né? Ela ganha força com as revoluções burguesas, tá bom? Então, a gente falou exatamente sobre isso, né? E ainda aqui, ó, pensar também em cidadania durante o período das guerras do século XX, já no século XX, a cidadania nos séculos XX, a cidadania, ela foi suprimida, né, com os governos totalitários, tá? Eita, só um pouquinho aí. Teve um tilt aqui. Vamos voltar aqui. Acontece, né, com as melhores famílias, a gente tá falando aqui, né? Desculpa aí vocês. Teve um break, um apagãozinho aqui, né? E agora a gente vai, né? Eu vou dar aquele tempinho para vocês fazerem exatamente a atividade de sala, né? Então a gente viu aí, só para relembrar, que a gente falou da trajetória da construção da cidadania desde a Idade Antiga, passamos pela Idade Média, vimos a transição da Idade Média para a Idade Moderna e também durante o período do século XX, com as guerras, né, onde a cidadania foi suprimida.
Então, como a gente começou, a gente viu que a cidadania começa, né, exatamente com ela em alguns momentos ela pode ser restrita para um grupo pequeno de pessoas, como no caso da Grécia Antiga, que eram só os homens considerados cidadãos, como ela também pode ser ampliada para todos, né? Onde hoje a gente, quando fala e pensa em cidadania, e quando a gente lê a nossa Constituição, vê nos artigos da Constituição de 1988, chamada Constituição Cidadã, considera que todos nós somos cidadãos, né? Independente de cor, raça, nacionalidade. Então é isso, mas agora, sem mais delongas, vou deixar um tempinho para vocês fazerem a atividade e a gente volta rapidinho com a correção dela. Aguardo vocês, hein? Não dormam. E agora voltamos para a correção da atividade, vamos lá? Eu sei que vocês gabaritaram aí essa atividade e vamos, sem mais demora, para a correção dela, aqui no quadro. Vamos lá. Então, tirando as dúvidas, né? Vamos para a questão 1. A cidadania, ela é um conceito que possui diversos significados. Em geral, a cidadania está relacionada com a participação sujeito-cidadão dentro da sociedade e também a relação desse cidadão com seus direitos e seus deveres. Portanto, assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Bora lá, vamos ver qual é. Aí já está a resposta, olha só, que é a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais. Mas vamos ler as outras, tá? A não poderia ser a porque aqui é a maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição? Não, né? Cidadania não é isso pelo que nós estudamos. Também não poderia ser a letra C, porque o direito do cidadão de agir livremente na sociedade, não, o meu direito acaba quando começa o do outro, né? Então, eu tenho os meus, dentro da sociedade eu tenho os meus direitos, mas também eu tenho os meus deveres, né? E eu não posso agir ao meu bel prazer, né? Fazendo o que eu quero. Existem regras, existem leis, né? Que vai me dar limites dentro dessa sociedade. Também não poderia ser a D, porque uma perspectiva que toma o indivíduo como responsável apenas pela sua própria vida, não, né? A cidadania, ela vai muito mais além, né? Os direitos fundamentais, né? De ir e vir, os direitos à vida, à dignidade, enfim, à propriedade, né? E também não poderia ser a letra E, um dos direitos políticos relacionados apenas aos homens dentro, isso é ser cidadão? Também não. Portanto, a cidadania é a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais que nós vimos. Que, inclusive, essa divisão foi feita por Thomas Meschel, né? Que nós vimos aqui, quando ele traz exatamente, né? Essas esferas, né? Essas 3 esferas da forma do direito para a pessoa ser cidadão, né? Que garantam exatamente a cidadania. Questão 2. No Brasil, a luta contra a miséria e a fome é um compromisso para a garantia da cidadania da população, certo? Então, essa relação entre a condição de vida e a cidadania, ela se dá por quê? A pobreza é um fato natural para os indivíduos que não se adequam ao mercado de trabalho? Ou será que é a B? A miséria e a fome não são responsabilidades dos governos e não se relacionam com a cidadania? Ou será que é a C? A cidadania é utilizada como ferramenta de estratificação social e produção de desigualdades. Será que é isso mesmo? Ou a letra D, que já vai marcar aí, a miséria e a fome impedem que os cidadãos tenham garantidos
o direito a uma vida digna e afetam principalmente a sua participação na sociedade. E, por fim, a miséria e a fome estão relacionadas ao castigo de Deus? Também não, né? Então, é exatamente isso, né? A miséria e a fome, ela impede que os cidadãos, eles tenham garantidos o direito a ter uma vida digna, né? Então, e afetam principalmente a sua participação na sociedade. É o que nós comentamos, né? Apesar de todos os avanços sobre a questão da cidadania ao longo do tempo, né? Houve muitos avanços, muitos mesmo, ampliando, inclusive, a cidadania para todos, né? Então, mas a gente tem que entender que ainda persistem as desigualdades sociais, né? Históricas, que impedem que esses brasileiros, que todos nós estamos falando do Brasil, que todos nós brasileiros desfrutemos de nossos direitos de forma mais igualitária, né? E na luta pela efetivação da cidadania. De fato, ainda para nós é um desafio muito grande. Agora, decolando para o futuro, a questão 3 é do Enem de 2019. Aqui faltou um. A criação, vamos lá, a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, que nós conhecemos, como uma política para todos, né, constitui-se uma das mais importantes conquistas da sociedade brasileira no século XX. O SUS, ele deve ser valorizado e defendido como um marco para a cidadania e o avanço da civilização, tá? A democracia, ela envolve um modelo de Estado no qual políticas protegem os cidadãos e reduzem as desigualdades. O SUS, ele é uma diretriz que fortalece a cidadania e contribui para assegurar o exercício de direitos, o pluralismo político e o bem-estar como valores de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, conforme prevê a nossa Constituição Cidadã, né, de 1988. É um texto, Justiça Social, Democracia com Direitos Sociais e Saúde, né, do autor Risotto, né? Então, aqui a gente vê, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada são voltadas para quê, né? Vamos ver. Para o paternalismo e filantropia ou para o liberalismo e meritocracia? Só para aqueles que são merecedores, né? Ou para o universalismo para todos e igualitarismo? Ou será que para o nacionalismo e individualismo de cada um? Ou revolucionarismo e a coparticipação? Então, ele está perguntando aqui não acerca do SUS em si, mas, segundo o texto, duas características da concepção da política pública analisada aqui, que no caso é o SUS, são de fato o quê? Exatamente para todos. O SUS, ele deve ser universal, né? E igualitário, né? De forma igualitária para todos. Questão 4 e última questão. A cidadania, ela sempre foi, vocês aí irão responder, né? De acordo e com base na aula que nós tivemos. Se tiver alguma dúvida, vocês voltem lá aos slides para responder sobre isso, né? Sobre essa questão da cidadania. A cidadania, ela sempre foi universal e igual para todos. Quando a gente fez aquele recorte histórico, né, ao longo do tempo, como foi sendo construída a cidadania, ela foi sempre, desde o seu surgimento, ela sempre foi universal e igual para todos? Será? O que vocês responderam aí? Vamos ver? Não, a cidadania, ela foi se modificando ao longo do tempo, né? Pois no início de sua existência, só poderia ser considerado cidadão
quem possuía riquezas materiais e propriedades de terra. Nesse período, a cidadania ela esteve longe de ser universal, tá? E aqui a gente finaliza a nossa revisão do conteúdo e se alguma dúvida ainda ficou, voltem lá os slides da aula, exatamente que vai falar e trazer e esclarecer essa dúvida para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula e espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau. Beijão para todos.